Graça e paz, irmãos. Amém? Muito bem, então, é, sempre é muito bom estar na casa do Senhor. E mais um culto, mais uma oportunidade de glorificar. Ainda que Jesus Cristo já disse que chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Mas é lógico, né? E o próprio Jesus Cristo que instituiu a igreja. E no nosso tempo, né, tem-se, convencionou-se o templo, aliás, desde os dias de Jesus Cristo, o local de reunirmos, de aprendermos da palavra, uma oportunidade. Vivemos dias de correria, né? Cada um tem tantas coisas a fazer. E se para ficar em casa, sem chance, nós não conseguimos. Tirar esse tempo é uma coisa e outra. E mesmo na live, para quem acompanha, vai o culto pela live, não é a mesma coisa, não adianta. Ainda que ele seja aqueles mais rigorosos consigo mesmo, ainda não é a mesma coisa. Lógico que ajuda, ameniza a falta de ir no templo, mas não perca essa oportunidade. Aí a gente vê, né? E eu mesmo já desperdicei tantas chances, tantas oportunidades de estar aqui, já que nós mesmos reduzimos o nosso tempo, infelizmente, em dedicar esses momentos para o Senhor, que possamos, então, em cada período, sermão, da louvor, da oração, aproveitar e cultuar ao Senhor. Não é aquele negócio, né? Nós não somos da Igreja Católica que vai assistir missa, né? Nós vamos assistir culto, nós vamos cultuar e ofertar um culto ao Senhor. De preferência, um culto agradável ao Senhor. E um culto para ser agradável ao Senhor tem que ser aquele ofertado com dedicação, com interesse de coração, né? Com presença de corpo e espírito, né? Na, realmente na presença do Senhor. Então se movimente, se expresse, né? Dá um glória a Deus, né? De alguma forma, do seu jeito, expressa. Não que o Senhor não conhece, não sabe o seu pensamento, mas porque nós nos dispersamos com facilidade. Então, quando nós estamos nos expressando, a concentração também é maior. Certo? Vamos ficar de pé então, vamos orar para iniciar o nosso culto. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, és poderoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na tua casa, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha sobre nós, quebranta nossos corações. Deus, que a nossa mente possa estar voltada para o Senhor, não como força, o pensamento positivo, Senhor, mas com o pensamento elevado ao Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor é o único Deus, o único digno de toda adoração, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, por isso rendemos graça ao Senhor nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar e abram suas Bíblias em Hebreus, livro, ó, carta aos Hebreus, capítulo 11. Quase falam carta de Paulo aos Hebreus, né? Mas nós não sabemos. Provavelmente é Paulo, né? Mas a palavra de Deus nos diz que nós não podemos acrescentar, né? Então, se não diz, não podemos acrescentar. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Amém? Tem um que falou não. Ajuda aí, irmã Libertina. Hebreus 11, 31. Amém? Então tá. E aí, Hebreus 11, capítulo 31 diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Deus, te dou graça, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor esteja, Deus, nessa noite conosco. O teu Espírito Santo esteja movendo em nós para aprender da tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, então, o capítulo 11 de Hebreus vai falar da galeria da fé.
homens, né, e mulheres que creram em Deus acima de todas as possibilidades humanas, porque a fé é o firme fundamento. Vou copiar, né? Vou arriscar falar sem de cor. Eu acho que eu tinha decorado para falar, né? Ora, Hebreus 11:1 traz aí a definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé foi uma coisa visível, sempre precisa ter fé, né? Ah, eu tenho fé que esse ar-condicionado existe e funciona. Não, não precisa, né? Estou vendo aí, né? E sentindo aí que está refrescando esse calorão todo. Mas a fé é isso, de crer naquilo que nós não estamos vendo. E conhecido o capítulo 11 de Hebreus como a galeria da fé. Essas pessoas que creram quando Deus chamou, quando Deus mandou, quando Deus enviou, eles creram, foram lá, obedeceram e fez. A história de Raabe mostra como Deus concedeu graça e misericórdia a esta mulher que tinha vivido uma vida que deixou um passado reprovável, por assim dizer, né? Era meretriz, né? Aqui descrito na Bíblia, mas em outras palavras, traduzindo, uma prostituta que, lógico, todo daquele tempo e agora é tido com uma conduta imoral, com uma conduta não aceita na sociedade, né? Então, mas Deus mostra então a grandeza da graça, da misericórdia de Deus, alcançando quem Ele quer, quem Ele escolheu. Não importa, né? Os nossos padrões, aos nossos olhos, nós condenamos, né? Tudo aquilo que foge da nossa visão, de sociedade, dos preceitos nossos, nós condenamos. Mas Deus, Ele chama e salva quem Ele quer. Então a graça foi maior do que todo o seu pecado. Lógico, né? O próprio Jesus Cristo também já disse que toda vez que ele curava, que ele fazia um milagre, dizia, né, como ele fez lá para aquela mulher que estava prestes a adúltera, que ia ser apedrejada, vai e não peques mais. Lógico que ele nos chama a responsabilidade de não pecar. Não é que ele concorda com o pecado, que ele deixa passar barato o pecado, não. Tanto que custou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Mas ele ama o pecador. Aquele velho jargão, né, conhecido há muito tempo, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Então ele amou aquela prostituta, aquela meretriz e chamou para si. E ela não foi destruída com o restante dos habitantes ali de Jericó, quando o povo de Israel começou a conquistar a terra de Canaã. Mas muito bem, né? Para a gente familiarizar ali, estar dentro do contexto da história de Raabe e aplicando nas nossas vidas. Então, no livro de Josué, no capítulo 2, nos diz que ela era uma cananeia, ou seja, morava lá em Canaã, né, em Jericó. E para a gente que lê lá a Bíblia, vai que ela morava em cima do muro. O muro não era um muro igual esse nosso ali, assim, né? Os pedreiros aí, o Reginaldo, qual é a largura de um muro aí normal? 15 centímetros? 9, né? 9 centímetros. Não dá para morar em cima de nós. Se for de placa, 3, né? Aí não dá, né? Então ela era um muro bem largo, se me falha a memória, acho que era 12 metros, eu acho, né? O muro de Jericó. Dava para construir uma casa e ela morava assim. Depois os espias desceram eles lá atrás do muro, porque ela não podia conviver no meio, dentro da cidade. Era a margem da cidade. E ela estava estranha à comunidade, alheia à comunidade, pelo jeito de vida que ela levava. Mas Deus usa essas pessoas, esses improváveis da fé. As pessoas que nós menos acreditamos, Deus tem usado. Desde sempre, Deus usa essas pessoas para mostrar a grandeza do perdão, da misericórdia, da graça de Deus. E ele usou aquela mulher para esconder os espias, aqueles homens, 2 homens que foram lá, ver como que era Jericó, a fortaleza, por onde eles deveriam atacar para conquistar Jericó. E Deus encaminhou, não é que eles sabiam, foram até ela, porque Deus já queria, tinha tudo, nada escapa da soberania, do senhorio de Deus.
ela nasceu, né, como nasceu no pecado, separada de Deus, como nós nascemos em pecado, separados da graça de Deus, distante de Deus, e Deus chama de volta pela sua graça. Então, às vezes nós queremos falar com o conceito de graça só de Jesus Cristo. Não, desde sempre foi pela graça, foi pela escolha de Deus. Qual o mérito que ela tinha? O que ela já tinha feito na vida dela para merecer ser usada por Deus? Talvez alguns que gostam de falar, né, da atitude dela, sim, ela teve atitude, mas tudo foi direcionado por Deus. Dela mesma, ela nem sabia, né? Lógico que ela já conhecia a história, estava lá, mas tudo é a direção de Deus. E relembrando que o pecador perdido, aquele que não foi encontrado pela graça de Deus, ele serve ao diabo. Então é interessante que a gente vê a nossa volta, né, não longe de um olhar de condenação, mas de constatação da realidade. As pessoas perdidas e acham, né, tá lá acreditando que está tudo bem e continua, né? Eu não canso de dizer, né, que quando a gente estuda um pouco mais e no seminário, né, a gente vai descobrir que realmente compreender um pouco mais estudando como é grande a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque as pessoas acreditam em tudo que elas querem, né? Acreditam que dá certo. Outro dia ainda estava relembrando lá em casa, né? O João passou, jogou a chinelinha dele e caiu lá virado. E aí a dona Francisca estava falando, a senhora acredita, dona Francisca, que a chinela virada assim faz mal para a mãe, sei lá o quê, vai acontecer alguma coisa? Não, nunca acreditei nessas besteiras, não. A gente tem que acreditar em coisa mais séria. O que a chinela tem a ver com alguma coisa? Pois é, as pessoas acreditam, têm uma facilidade tão grande de acreditar naquilo que não vira nada e acreditar em Deus, crer realmente nas promessas, na misericórdia, na graça de Deus, tem uma dificuldade incrível, né? Então, uma dificuldade muito grande de crer realmente no que precisa, de ter fé no que realmente precisa. E aquela meretriz ali, a atitude dela teve consequência na família dela também. A nossa fé é lógico, né? Não vai ser o pai, a mãe foi salvo, não vai, os filhos vai de tabela, né? Não vai. Mas eles devem dar o testemunho, ele deve ser o primeiro. Os filhos estão de olho, né? Todo mundo aí, os pais aí, sabe, né? Os filhos tá olhando, né? Nos pais, nos avós, né? Aí, o que que estão fazendo o que é certo, o que é errado. Aqui na igreja mesmo, quantas vezes havia algumas meninas aí que falaram assim, eu não vou vir na igreja mais não, meu pai não vem, minha mãe não vem, lá de casa ninguém vem, quer que eu venha, não vou vir também mais não. Vai cobrar como? Como que quer cobrar se não faz? Mas aquela prostituta lá, a Raabe, ela deu esse exemplo de fé dentro da sua família. Ela acreditou e salvou da condenação de Jericó toda a sua família. Falando mais um pouco, né, as escrituras, a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Josué, esse termo prostituta segue os seus padrões morais, eram baixos e ela tinha pouco respeito quanto ao corpo humano. E a mesma Bíblia nos diz que nós devemos evitar, fugir da prostituição. Em tempos tão difíceis, né, que nós não podemos falar tanto, né, soa esse ar de condenação, né, de que, pastor é enjoado demais, é chato que interferir na minha vida, que depois dessas influências aí, meu corpo, minhas regras, não sei o que, eu que mando, ninguém pode falar nada. Mas em tudo isso, né, vai o mesmo conceito de prostituição, da exposição do corpo, da utilização do corpo para coisas imorais. Ao sexo antes do casamento, fora do casamento, tudo isso é adultério, fornicação, que cai no conceito de prostituição, que é contrário à vontade de Deus. E não adianta ninguém querer achar que não, mas a imoralidade tem aumentado de uma forma muito grande, né? E tem adentrado as igrejas. Justamente por isso que para manter a paz, para evitar a fadiga, que não pode se falar, porque não sei o quê, né? E aí vai, né?
lógico, como estava falando domingo na escola bíblica, né? Tem um jeito de falar e tem um jeito de falar, né? Tem um jeito de chegar e falar assim, a sua conduta não está certa. Ou vou chegar assim, ó, desse jeito você vai para o inferno, né? Não dá também, às vezes, para chegar e atropelando tudo. Mas o que não pode ficar sem falar, contar para a pessoa, ó, sua conduta não é aceita por Deus. Aqueles espias chegaram lá, sabia onde eles estavam entrando. Contaram para elas, fizeram um acordo com ela. Veja bem, né? Ah, poucos dias, pastor, você pregou aí que as alianças, nós podemos fazer uma aliança com o mundo, com as pessoas que pecam, né? Sim, mas qual que foi a aliança deles? De ela mudar de vida, falar assim, ah, vamos preservar a sua vida, você nos esconder. Não que eu vou fazer a mesma coisa que você vai fazer. Entende? Quando você conversar lá com seus parentes, com seus amigos, seus colegas, fala assim, eu faço uma aliança com você, mas você vai fazer o que eu faço. Não eu fazer o que você faz. Agora, a aliança que os crentes estão fazendo com o mundo é justamente o contrário, né? Acaba fazendo o que eles fazem. Mas não, eu concordo com vocês, vou fazer do mesmo jeito. Aí é onde está o erro. Os espias, os israelitas, eles falaram, não, se você manter a tua palavra, nós vamos te salvar. Salvar a sua vida da condenação. Então, essa imoralidade sexual ela tem consequências espirituais e físicas, né? Basta dizer tantas doenças que tem causado por tudo isso. As consequências. Quer fazer, vai lá e faz. Mas lembre-se que tem consequências na vida da pessoa, na vida da família. E esse contexto aí da história de Rabi, ela envolve muita família. As pessoas destroem uma vida, uma família inteira por questões de imoralidade, por consequências de não pensar nela própria e na sua própria família. Nós temos vivido este tempo tão difícil que as pessoas querem prazer não só sexual, mas prazer de todas as formas, acima de todas as coisas, sem medir as consequências. Quero me sentir bem, inclusive na igreja. Se eu for me sentir bem, for tratado da melhor forma, eu não vou ficar. Eu vou arrumar alguma coisa e não mede as consequências. Depois vai a vida dela, a vida da família e vai todo mundo na maior dificuldade. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque o nosso pecado, ela traz consequências, destrói as nossas vidas, mesmo sem querer. Mas eu não estava com essa intenção. Mas não é intenção, né? Ninguém tem intenção de ir para o inferno. Aliás, algumas pessoas ainda têm, mas a maioria não tem. São realmente o pecado ele amortece, né? Ele cauteriza a nossa consciência. Começa fazendo, fazendo, e aquilo se torna normal, né? Ah, vai amortecendo, eu não paro de pensar nas consequências de tudo aquilo. Quando eu vejo, está quase que irreversível. Mas enquanto estiver vivo, ainda dá. Né? Então não suje a sua vida, a sua reputação com as coisas que contrariam a sua moralidade diante de Deus. Tudo bem, né? Até agora estava falando só das coisas ruins de Raab, né? Vamos para o lado bom da história dela, né? Tem o lado ruim do pecado, das consequências do pecado. Mas ela foi uma mulher de fé. Ela acreditou. Pensa comigo. Às vezes a gente não enxerga, não pensa na história toda do povo de Deus. Mas ela mesma afirmou que o povo estava todo com muito temor do povo de Israel. Sabia o que estava acontecendo. Desde quando eles saíram do Egito, os vizinhos, e olha que Canaã não é distante do Egito. Ficaram lá muitos anos pela dureza do coração do povo. Mas se fosse andar reto, sem reclamar com Deus, tinha chegado em Canaã rapidão, né? Então, ainda que não tinha a mesma tecnologia de hoje, a comunicação, mas os vizinhos sabiam de toda a grandeza que Deus estava operando. Então, eles estavam temerosos. Mas ela tinha a opção de falar, não, chegar lá, chamasse o povo, os homens da cidade, falar, ó, tem dois espias aqui de Israel, se vocês quiserem matar ele, pode pegar que está aqui em casa. Mas ela acreditou na palavra daqueles dois homens, do acordo que ele havia feito com ela, que amarraria ali uma fita escarlate, vermelha, lá
na porta e eles não matariam a família. Precisava de acreditar, porque o coração dela já estava temeroso antes mesmo de ser salva, de conhecer Deus. Deus já havia tocado no coração dela. Porque sabe aquelas vezes que você fala assim, eu não era crente ainda, mas fiz ou senti alguma coisa que eu não sei explicar? É fácil de explicar. Talvez não temos a compreensão, mas era Deus já agindo na sua vida. Deus não começa, né? Porque acreditamos, pelo menos eu acredito, que Deus nos chamou antes da fundação dos tempos para ser salvo. Já sabia, então já havia escolhido, já estava trabalhando para nos salvar. Como aquela mulher ali, como Raabe, Deus já estava trabalhando na vida dela, ela compreendeu a grandeza de Deus e fez todos esses atos por saber que Deus haveria de salvar ela e a sua família. Então a fé dela não foi apenas um sentimento de crença teórica. Não, eu sei que Deus é tudo isso. Não, a Bíblia diz que o diabo e seus demônios conhecem e tremem diante de Deus. Mas as atitudes deles são outras. Então não adianta só eu vir cá e saber de teologia e falar um monte de coisa, que eu sou crente, e na hora do louvor levantar a mão, dar um glória a Deus e tantas coisas, a minha vida não for prática. Ela teve que colocar em prática. Ela teve que arriscar a própria vida para esconder aqueles espias. E a fé, né, eu tenho dito, né, se o Brasil continuar do jeito que está indo, não sei até quando, mas infelizmente acredito eu que não vai demorar muitos anos ainda para as pessoas ter que comprovar a sua fé verdadeiramente, em palavras e em atitudes. Vai ter que provar realmente. Por enquanto é tranquilo, você precisa de provar para Deus e no mundo espiritual, mas vai ter que confessar, como nos países que é proibido expressar a fé em Deus, né? Naqueles dias lá em Canaã era proibido, né? Era contrário a Deus, mas ela arriscou a própria vida. Se fosse pega ali ocultando os espias, ela seria morta juntamente com eles. Mas a fé é isso. A fé ela é originada na graça soberana de Deus, mas ela precisa de ter atitude. Ela precisa ser ativada na nossa vida, ser exercida na nossa vida todos os dias. É preciso ter um testemunho de fé. E aí, mas assim, quando fala assim, eu gosto de perguntar. E eu pergunto: você tem dado testemunho da sua fé? Tem testemunhado realmente a fé? Ou não tem testemunhado sua fé? Sua fé só fala que tem, mas só por falar. Precisamos testemunhar a nossa fé. Nossas obras, as nossas obras anunciam a nossa fé. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos para executar boas obras. Quer dizer, através da nossa fé em Deus. Então, as realizações da nossa fé é que nos leva demonstrar realmente que somos santificados em Jesus Cristo. Que somos santificados no sangue do Cordeiro que nos remiu de todo o pecado. A fé é crer em Deus. A fé que olha para todas as impossibilidades e fala assim, eu creio. Como eu disse, se for só para olhar as coisas que são comprovadas cientificamente, não precisa de fé. Vai muito além. Mas quando nós cremos, e cremos realmente, de fato e de verdade, não só por teoria, só por pensamento, as coisas acontecem. Não porque eu criei, porque realmente a fé é um dom de Deus, né? Não vem de nós. No final, vou até ler o versículo aí, mas precisamos crer nesse Deus. E fruto de todo esse testemunho dela que ela deu diante da família dela, diante de todo o povo, que depois foi constatado, diante da história, porque foi inserido o nome dela na galeria da fé, foi registrado para sempre o nome dela, mulher que teve fé, ela testemunhou e foi salva pelo poder de Deus. E ela alcançou o favor de Deus. Aí eu gosto de pensar, de acreditar,
nesses conceitos que Deus traz, lógico, a Bíblia não deixa claro, não vai afirmar lá que Raabe alcançou a salvação, que vai para o céu, mas de todo o histórico, de tudo isso, nós devemos crer sim. Senão, penso eu, que sentido que faria ela estar lá na galeria da fé e não foi salva, né? Que fé é essa que Deus coloca em nós, que ela só acreditaria que o povo de Israel não mataria, né? O próprio Jesus Cristo, e eu gosto demais, que fala, os mais miseráveis dos homens são aqueles que esperam só neste tempo, só neste mundo, esperam em Jesus Cristo. Então ela confiou em Deus neste mundo de livrar a sua vida, a vida física, e ainda mais de crer. A fé dela é tamanho que ela acreditava em Deus para tudo. A pessoa que consegue arriscar a vida dela em nome de Deus, pode vir o que vier, que ela vai crer. Ah, é para salvação? Para salvação eu creio. E conversava com o Reginaldo essa semana, né? Perguntando ele qual o único pecado que não tem perdão. Aí ele não sabia, né? Ele mexeu, né? Não tinha obrigação de saber, mas estudando que se aprende, né? Aí ele aprendeu que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente não crer no testemunho que o Espírito Santo dá da salvação em Jesus Cristo. Ou seja, essa salvação veio pela fé, por crer nas obras de Jesus Cristo. Então, aquele que tem fé, aquele que é incluído, né? Lógico que nós não estamos lá no capítulo 11 de Hebreus, né? Porque nascemos bem depois. Mas agora nós podemos ser inseridos na galeria dos que têm fé que vão para o céu. Porque a salvação, ela inclui o povo de Israel, povo eleito por Deus, não se engane, são um povo eleito por Deus. Como que vai operar essa salvação, né? Eu ainda pela graça de Deus, e chegará um dia que Israel vai confessar Jesus Cristo, porque é necessário, mesmo os judeus, é necessário que ele confesse Jesus Cristo, não tem outra forma. Como que vai ser, aí não dou conta de explicar. Mas eles vão um dia, uma hora, eles vão confessar Jesus Cristo, serão salvos. E a igreja, né, a igreja de Jesus Cristo, é lógico, né? Se a igreja é dele, tem que ser através dele. E é através dessa fé. E aí as pessoas olham para nós, né? E mais ainda no início da vida da cristã, a igreja primitiva, era uma loucura realmente crer num Jesus Cristo que se dizia Deus, que tinha um reino, que não defendeu o seu reino terreno, porque não era terreno, e morreu na cruz a vergonha das vergonhas da época. Mas como ele disse, que o reino dele é para a glória eterna e através da fé nas suas obras que nós chegamos até ele. Então esse texto nos lembra que em Deus, com fé, podemos construir uma nova história. Quanto às crianças, talvez ainda não tenham, talvez, um conceito tão grande, uma história de vida tão grande. Mas os mais velhos, como eu, né, sabe o que que é isso, e tem uma vida transformada. Mesmo os que nasceram na igreja, como a Marilda, né? Por causa da minha idade, né? Mas transformou. Um dia ela teve que confessar Jesus Cristo. Quanto mais eu, né? Que fazia piadinhas de crente, tanto e tudo mais, agora hoje foi ao contrário, né? Ouço piadinhas, né? Fazem piadinhas de mim. Mas ainda bem que eu estou do outro lado agora da história. Porque eu creio um dia, Deus colocou um dia o dom de crer nele, então de acreditar que realmente faz essa transformação. Como a história de Raabe mostra a vida totalmente transformada de uma pessoa de uma conduta reprovada pela sociedade, se tornou um dos grandes exemplos da Bíblia. Veja bem o tamanho da transformação. Às vezes a gente lê lá rapidamente, não compreende o tamanho que foi essa transformação da história dela. E lógico, né? Mais uma vez, agora é fruto de pensamento, de acreditar, né, nessa mudança de vida. A Bíblia, lógico, não traz a continuidade da história dela, mas acredito, né? E ela foi para o meio do povo de Israel. Os estudiosos afirmam isso, que ela foi conviver
com os israelitas, teve uma vida diferente, deixou aquele passado reprovável dela, aquela vida de prostituição, passou a ser uma mulher respeitada, uma mulher que acreditava em Deus, que seguia os mesmos preceitos das mulheres judias, né, das mulheres israelitas, ou seja, a vida transformada pela graça de Deus no meio do povo de Israel. E acredito mais ainda na salvação dela para a eternidade. Então a graça de Deus atinge quem ela quer. Se você já foi atingido, glorifique o nome de Deus. E se as pessoas à sua volta ainda não foram alcançadas, ore, clame a Deus por misericórdia sobre a vida delas, sobre o senhorio de Deus na vida dela, que ela seja transformada também pela graça de Deus. Eu havia dito, né? Peço a ele, coloque para nós aí, Lucas. Pesquise Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque, acredito eu, Efésios 2, capítulo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça de Deus nos alcança, ou seja, a fé que nós temos é um dom de Deus em nós. Então não partiu de mim, não foi eu que amanheci um belo dia, falei assim, a partir de hoje eu creio em Deus, eu tenho fé que Ele me salva, que Ele já me salvou, que eu vou para o céu. Não, Deus te deu o dom. Agora o seu dom, como todos os outros dons, ele precisa ser exercido. Tem o dom de orar em línguas. Mas você ora em línguas? Se você tem um dom, não ora, não serve para nada, né? Não adiantou nada. Se você tem o dom de ter fé em Deus, que Ele salva através da sua graça, e você não exercita essa fé, o que adiantou? Né? Não resolveu em nada, né? Pelo menos por enquanto. Então, creia em Deus. Se você identificou isso, que você tem este dom de crer em Deus, da fé, mas lembre-se, a fé, essa fé que transforma. Não é essa fé filosófica, teórica, só de falar que tem, não. Mas de crer realmente, de verdade, que Deus é esse Deus que transforma a vida. Foi capaz de transformar vidas de Moisés, de Abraão. Aí você lê lá na Galeria da Fé, no capítulo 11, você vai ver lá tantas pessoas que foram transformadas. E acredito eu, né, que Deus colocou Raabe, como eu disse, não faz nada por acaso, para justamente acentuar a grandeza da fé, essa transformação de uma mulher que tinha uma vida condenada pela sociedade em todos os tempos até hoje, para uma mulher que é exemplo de fé em toda a história. Se é capaz de fazer isso com uma mulher, com nós, né? Talvez nós queremos ser melhor, mas acredite, nós não somos melhor do que nenhuma prostituta. Sem Jesus Cristo, nós não somos melhores. Nós podemos até afirmar que somos melhores, somos santos em Jesus Cristo. Mas não como pessoa, eu sou melhor do que isso em mim mesmo. Não, em Jesus Cristo, porque eu tenho a salvação em Jesus Cristo pela graça, crendo na sua obra. E depois de ser salva, Raabe confiou em Deus. E você? Quero terminar com a pergunta, irmã Jessiara. E você, depois que é salvo, confia em Deus? Confia nos planos de Deus para a sua vida? Se a sua resposta for sim, viva essa confiança em Deus. Viva a grandeza, a beleza da graça de Deus em sua vida. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem alcançado, Deus, pela tua graça. Nos dá fé, nos dá esse dom de crer no Senhor, ó Pai, acima de todas as circunstâncias, ó Pai, acima de todas as dificuldades. Ó Deus, eu peço perdão por mim, ó Deus, por cada vez que eu não tenho crido no Senhor, por cada vez, ó Deus, que eu não tenho exercido este dom que o Senhor me deu, ó Pai. Tem misericórdia, Deus, e coloca, Deus, cada dia, Deus, essa fé viva no meu coração, ó Deus, este dom que eu possa
exercer, executar todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.